Paz a todos. Bom, o tema do mês, aliás, desses 2 meses, né? Já estamos há um mês, entrando no segundo mês sobre amor verdadeiro. Só que eu queria fazer uma caminhada hoje um pouquinho, eu vou andar um pouquinho, para que, até chegar no ponto que eu vou trazer hoje específico, tá? Lá de 1 Coríntios 13, 5. Então eu queria falar, que eu queria enfatizar essa questão do amor verdadeiro, sabe? Eu não sei. Primeiro eu estou falando isso para mim, que às vezes eu confundo essa questão do amor. Eu trago uma coisa meio lúdica, meio fofinho, meio eu te amo, sabe? Meio florzinha cortada, meio... Não tenho nada contra isso, isso não é ruim. Mas não é isso. Não é florzinha, não é eu te amo, sabe? Não é isso que Paulo está falando. É a realidade. É o amor verdadeiro de Paulo, que ele não aparece, ele se constrói. Ele se constrói, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu queria perguntar a vocês, e aí tem a ver com o meu ponto hoje, tá? Aí depois eu vou suspender e vou voltar para o meu ponto lá no meio do nosso tempo. Qual a capacidade que você tem de lembrar da última briga? Da última briga, de hoje de manhã, agora. De repente alguém tem 5 minutos de briga ali no café, que a outra botou mais açúcar do que ele queria. Da última briga, da penúltima briga, talvez um pouquinho antes, ao acordar, ou talvez ontem, sei lá, ou talvez você consiga em 3 dias atrás, que ótimo. E da de 1 ano atrás, e da briga de 3 anos atrás, e da briga de 10 anos atrás, e da briga das núpcias do casal. Espécie meio louco, né? Mas isso acontece. Por quê? Tem brigas que elas marcam visceralmente, de vísceras. Estou falando de lombriga, tá? Estou falando de intestino, de vísceras. Elas mexem com a gente. E elas nos marcam profundamente. E aí eu estou perguntando, por quê? Eu estou falando aqui de quem foi ferido, tá? De quem foi ferido, ok? Então, qual a capacidade que você tem de lembrar disso? Como é que você lembra? É algo novo? É algo novo? É algo de 10 anos atrás que parece que foi agora no café? Entende? Precisamos falar sobre isso. Por quê? Como vem essa imagem, é para nós pensarmos, e depois, o que isso fala de você? O que isso fala de você? Quando você lembra de brigas enterradas, já virou ossinho, já não está mais nem no chão, já tem que estar aí para a caixinha. Lembra como é que funciona? Enterra, passa, eu não lembro quantos anos. 5? 5 anos, 2 a 5. Enfim, fica os ossinhos, aí depois eles limpam ossinhos, aí vai para uma caixinha, não é assim? Eu estou falando já está na caixinha, tá? Ossuário, já está lá numa caixinha, no ossuário, lá no cemitério. Só que tem gente que lembra disso como se fosse carne viva, como se o outro estivesse falando, como se fosse agora, entende? E aí, eu queria que nós pensássemos o que isso fala de você, sabe? Por que você guarda tantas coisas? Por que você desenterra tanto defunto? Por que isso demora tanto a moer, a virar pó, do pó não virar mais nada para você? Nada é forte, vai sempre ficar alguma coisa. Mas entende? É para nós pensarmos por quê. Por que tem coisas que eu quero tanto lembrar, que eu faço questão para eu não esquecer? Porque muitas vezes nós agimos assim, tá? O corpo quer esquecer, só que eu faço questão de lembrar ele, não esqueça. Ele me feriu nisso, não esqueça. Ela fez isso comigo, não esqueça. Então, é para nós pensarmos por que eu falo isso, por que você faz isso,
Qual é o fundamento disso? O que é que você quer com isso? Se vitimizar, ser o coitadinho da história sempre. Que lugar lhe coloca com isso? Ok? Agora eu vou suspender isso. É assim mesmo. A minha cabeça funciona assim. Agora eu quero falar do amor verdadeiro. Primeiro, esse termo refere-se ao amor incondicional, altruísta, empatia, se preocupa com o outro. Lembra? Por que eu estou falando isso? Esquece amorzinho, esquece eu te amo. Não tem eu te amo. Não tem eu te amo. Eu quero suspender o eu te amo. Eu quero falar de um amor que se constrói. E ele se constrói como? Ele se constrói com altruísmo, empatia. O que é que você quer, meu bem? O que é que você precisa? Como você se sente? É isso que eu quero falar, tá? Desinteressado, eu não quero nada em troca. Eu faço cuscuz sem querer nada em troca. Entende? Então, é o amor que não depende de condições ou expectativas de reciprocidade. Eu faço sem ter que receber. Eu faço sem querer algo em troca. Isso é o amor verdadeiro que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 13. E aqui não cabe eu te amo, gente, tá? Te amo é só o floreio. A comida já está pronta, é só o toquezinho, é só a cerejinha, tá? Só que o trabalho já foi feito para a comida. Você já foi para a cozinha, entende? É isso que eu quero falar. Então, ágape é o amor que se doa, sem esperar nada em troca, muitas vezes associado ao amor divino. Isso é divino. Por quê? O humano, eu quero troca. O humano eu vou barganhar. Eu faço si. Eu faço si. Eu faço para. Eu vou si. Eu dou si. Eu cedo si. Esse é o amor humano. O ágape não. Condicionalizado. Ele é condicionalizado. Às vezes é bem por debaixo, tá? É bem suave. Mas se tiver a carga humana, se ele tiver assentado numa cama humana, ele é condicional. É natural. É natural. É natural. Meu cachorro dá pata, agora eu tenho que dar um biscoitinho a ele, porque na próxima ele não vai me dar pata, não. Entende? É condicional. Então, é o amor incondicional com uma condição. Interessante, né? O ágape é incondicional, mas agora ele tem uma condição. Ele precisa se assentar no Espírito Santo. Senão ele vai no si. Tá? Vamos lá. Então, qual o propósito, qual a motivação, o que está por trás da sua ação? Essa é uma pergunta. O amor verdadeiro é um desejo de fazer o melhor para o outro. É uma prática. Lembra que eu falei da comida? Já foi para a cozinha, pai. Já limpou panela suja demorada. Panela que dá trabalho. Esse é o amor ágape. Esse é o amor ágape. É de ação. Faz, é uma atitude correta que eu tenho que fazer. Essa condição, ela precisa vir antes de eu colocar a minha condição atual. Por quê? Porque se eu colocar a minha condição atual, aí vai depender. Eu estou bem, eu estou legal hoje, eu estou disposto, eu estou não preguiçoso. Entende? Por isso que eu tenho que colocar antes o tenho. O tenho me come, me engole. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Porque não interessa. Mas eu não estou afim, mas eu tenho. Mas eu estou meio indisposto. Mas eu tenho. Eu estou com raiva dela, mas eu tenho. Perfeito. Esse eu tenho. Eu tenho. Esse eu tenho. Por quê? Porque ela está acima de qualquer outra condição. Entende? Eu vou porque eu tenho. Eu não vou por qualquer outra coisa. Eu não vou porque... eu vou porque ela ontem me deu. Papai, quando ela te dá, tu vai para qualquer lugar. Até para o abismo tu se joga. Então não é nisso. Mas ela não vai te dar toda hora. Entende? Então, eu tenho. Perfeito, tenho.
Então, só lembrando, o tenho, ele está assentado no... É a única condição. Só há o tenho nessa condição. Se não for nessa, eu não vou ter o tenho, tá? Pronto. Então, sem intenção ou com intenção, não interessa, pai. Qual é a intenção? Não sei. Eu não tenho muita intenção, eu não estou com muita vontade. Eu não estou muito afim, eu não estou muito. Mas lembra, se ele for assentado no Espírito, ele vai rolar. Ele vai rolar. Talvez não vai ser o melhor. Com pouca motivação, não é tão bom quanto com muita motivação. Mas o que eu quero trazer é o tenho. O tenho mal feito, mas fez. O tenho resmungando, sozinho, baixinho, mas fez. Entende? Esse é meu ponto. Eu tenho o quê? E isso é o que traz o amor ágape. Eu tenho o que fazer. Mas será que eu não estou sendo espiritual, que eu não estou afim? Tá não. Ele está sentado lá. Nós temos oscilações. Tem dias que nós estamos animados, dispostos, nós estamos bem. Tem dia que eu não quero fazer nada, estou disposto a nada. Só como porque senão vai doer. Se não doesse, eu nem comia. Tem dia que é assim. Então lembra disso. Primeiro, qual é a condição sine qua non do amor ágape? É o Espírito Santo. Ele tem que ter assentado, aqui é uma cama, tá? Ele tem que estar assentado, com intenção ou sem intenção, não interessa. Esse não é o ponto. O ponto está aqui. Aqui é o mais importante. Ok? Comprar remédio para a Dilane. Dilane tem um remédio que ela toma à noite para dormir. Algumas, ainda bem que poucas. Lembra na hora. Gente, à noite, deixa eu lembrar para vocês. À noite, de dia eu vou para faço tudo. Quando chega a noite, para você ter ideia, às vezes eu durmo até com fome, que nem comer eu quero, porque dá trabalho. Esse sou eu. É não? É. Eu sou assim, eu não quero nada. Aí ela diz, vamos comer? Não quero. Ah, então eu vou. Assim também, né? Ficar sozinho aqui. Mas eu não quero. Por mim eu nem comeria. Esse sou eu à noite. De dia eu sou uma força. Pode me chamar que eu vou. Esse sou eu à noite. Aí Dilane, 11 horas da noite. Pega meu remédio? Pego. Na bolsinha vermelha. São dois. Tem um vermelhinho e branquinho, coloridinho. E tem um amarelinho. Cadê o amarelinho? Aí só que tem outra bolsa, ainda tem uma chance. Tem uma bolsa que fica as caixas. Tá lá. Tá lá na azulzinha. Aí vou lá no quarto. Cadê? Mexi 2 vezes. Não tem o amarelinho. Só lembrando, eu já estou com calçãozinho, aquele, que eu não posso falar a palavra. Eu não posso falar, você pode. Aquele calçãozinho, tá? Aquele eu já estou. 11 horas da noite. Não pode nem dar desculpa, não tem farmácia aberta. Tem um amedonho lá que inventou de deixar a farmácia 24 horas. Então, dá para ir lá. E sabe o que é que acontece? Eu vou. Vontade, 0. Revolta, 100. Como é que não pensou? Eu podia ir 20 vezes comprar o medonho do amarelo. Um comprimido por vez eu iria durante o dia. Eu vou. Entende? É só para a gente entender que eu tenho. Porque se eu condicionar o tenho à minha vontade, papai, minha filha, amanhã de manhã, 6 horas eu lhe garanto, você vai ter seu remédio. Tá certo? Então, pensa nisso. O que é que acontece? Sem intenção, não tem vontade, não estou afim. Vai sem cuidado? Vai. Sapecado. Você conhece esse termo sapecado? Esse termo é cearense. Sapecado, jogado.
Jogado. Só de raiva, com os peitos nus. Só para dar raiva, só para se vingar do outro. Agora, peraí, agora o problema é que aí vai sair caro, porque com essa cara, 11 horas da noite, com o meu cartãozinho de mendigo e sem camisa, papai, eu acho que eu não volto. Eu acho que não vai ter remédio em casa. Não vai ter remédio em casa. Não vai ter não, teve que trocar, senão não ia ter não. Então vem lá, sem jeito, sem cuidado, sem jeito, sapecado, mas precisa ser feito por conta da... Tem hora que vai ser assim mesmo, mas vai, por quê? Deixa eu te explicar como é que acontece. Com o tempo, lembra que a gente é bobinho, por conta do Espírito Santo de Deus, pode vir a motivação. Porque quando tu volta, aí ela já foi e fez uma comidinha, aí ela já tá mais contente. Aí ela pensa, eita, meu marido foi comprar um remédio, que ele morre de raiva, ele não quer fazer nada, mas ele foi. Entende? Então tu começa a ter troca. Tu ganha com isso. Entende? Pode vir a motivação, aí na outra vez tu vai. Dá para ir. A tendência aí vem o amadurecimento. Entende? Só que eu tenho que sair desse... Eu não posso parar aqui. Eu não posso parar na falta de motivação. Eu tenho que seguir. Eu tenho que fazer. Com o tempo. Não, exatamente. Com o tempo vai fluir. Quantas coisas você faz hoje que antes você fazia aborrecido e não faz mais? Você vai se acostumando. A mente já absorve de maneira melhor. Entende? Esse é o que eu estou falando de amadurecimento. E aí vai dar um amadurecimento. Amadurecimento individual e amadurecimento para o casal. É assim que funciona. Agora, eu tenho que sair daqui. Porque se eu for condicionar no sem jeito, não vai rolar nada. Não acontece mais nada, tá? Não tem motivação, não tem nada. Vai cortar. Porque eu só vou quando tenho vontade. Aí, papai, condicionar a minha vontade, aí é uma roleta russa. Aí, qual é a lua, né? Vamos ver qual é a fase da lua. Entende? Então, esse é o ponto. Isso é o amor ágape, tá? Ele faz... Porque ao invés de fazer a sua vontade, você deixa o Espírito Santo fazer... Exatamente. Lembra que ele é um amor divino. Então, deixa o Espírito agir sem nenhum impedimento. O Espírito quer nos guiar a fazer o que precisa ser feito. Lembra, não impeça. Você pode impedir, mas não impeça. Ok? Deixa eu seguir. Então, 1 Coríntios, ele traz a solução para essa atitude, ele descreve o amor. E é interessante, olha o que diz no 14:1, ele diz, seguir, eu vou atrás. Não fique parado. Não fique na sua preguiça. Não fique na má vontade. Não fique na sua condição. Depois que ele traz o 1 Coríntios 13, né? E vamos lá. Olha o 13, do 4 a 7. Só o amor triunfa, fala do amor com a pessoa. Interessante, ele personifica o amor, Paulo, né? Ele torna vivo, concreto, atribui dotes e qualidades de pessoa. Por isso que é um amor de ação. Ele personifica o amor. O que ele traz? Primeiro, ele diz que o amor é o quê? Paciente e bondoso, que nós já vimos. Depois ele diz o que o amor não faz. Ele não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Aula passada. Não busca os seus interesses, na aula passada. Hoje, não se irrita, não se ressente do mal. E por último ele diz o que faz, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a personificação, a pessoa do amor. Tá? É, o que não faz e o que faz. Está lá em 1 Coríntios. Vale lembrar que os coríntios eram uma igreja carnal, divina. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso para nós entendermos que, para trazer uma aplicação para nós hoje, tá?
eu sou carnal, tá certo? Eu às vezes estou dividido, vivia fora dos caminhos de Deus, não tinha disciplina, precisava do batismo de amor, que Paulo vem trazer, e que o Espírito Santo viesse sobre a igreja para que houvesse o quê? Reconciliação, arrependimento, quebrantamento, confissão de pecados. E para mim, cada um desses está falando para mim, tá? Tá certo? Para mim eu posso aplicar 1 Coríntios na minha cabecinha. Cada um desse ponto, ele bate no meu corpo, tá? Então vamos lá. Para que assim se derramasse o amor de Cristo. Então assim voltasse a ser uma igreja espiritual. Então Corinto tinha perdido o foco, e aí vale para nós. Nós estamos no foco, no nosso relacionamento, que Deus quer que estejamos. Nós estamos no rumo espiritual, no rumo do amor ágape, que Deus pede para nós, no nosso relacionamento. Estava olhando na direção errada, Coríntios. Tinha se equivocado, saído do trilho do que era espiritualidade, do que era o amor. Agora vamos para o nosso ponto. Isso tudo foi só abertura para chegar aqui. 1 Coríntios não. Quando ele fala não se irrita, não se ressente no mal. O que é irritar? Estimular, acelerar, irritar, incitar a ira, queimar de raiva, tornar irado. Tá certo? Olha que interessante. Guardar no coração, querer vingança. Você se ira, se irrita, tá. E depois? O que é que acontece? É feito o homem na rua entrar, olhar para a mulher, né? A primeira olhada, papai, é inevitável. O menino sabe o que eu estou falando. A segunda eu decido. Concorda? Eu decido. O que é que eu vou fazer? Concorda? E agora nas academias, né? É difícil não dar a primeira, né? Tu sabe o que eu estou falando? Não precisa ir para academia não, papai. Elas estão andando na rua. Elas estão andando, não tem problema. Elas estão andando. Elas estão andando. É, elas estão andando na rua. Tu tem problema de vista? Tu vê? Tá me vendo? Esse é o ponto. O primeiro não tem escolha. O primeiro não tem escolha. Eu vou olhar. Eu sou cego. Não vou bater na moça. Olha o interessante sobre a raiva desse quadro. Imagina a raiva como um iceberg, tá? Eu gosto de falar essa palavra. Iceberg. Eu gosto. Iceberg. Então, olha só. O que nós fazemos no primeiro momento, a raiva, é só a ponta, tá? É só a ponta. Olha o que está por trás. Muitas vezes é uma questão de humilhação, frustração, está fora do meu controle, tristeza, rejeição, culpa, medo, eu me sinto ferido. Tá? Primeiro, é natural sentir raiva? Sim, é natural sentir raiva. O quê? É natural sentir raiva? Sim. A grande questão é o que eu faço com ela. O que eu faço com ela. É normal sentir raiva, mas devemos expressá-la de uma maneira adequada. Adequada. Não é? Por exemplo, o feminicídio que acontece no Brasil, né? É o quê? É raiva. É raiva. É uma raiva fora do controle. Dá naquilo. Entende? Dá naquilo. Mas não precisa chegar a feminicídio, não. Basta soltar palavras que eu sei que vai machucar o outro. Entende? Isso é uma forma de não expressar de maneira adequada. Tá? A raiva é uma emoção secundária. Muitas vezes a raiva é resultado de uma outra emoção, como frustração e medo. Aí a pergunta é, por que eu estou com raiva? Essa é a primeira pergunta. Por que eu estou com raiva? Criança que sente raiva e não sabe. Eu sou um homem. Eu preciso fazer a minha leitura, a minha autoleitura. Eu preciso dar nome. Por que eu estou sentindo isso? Por que me atingiu isso tão fortemente?
Entende? Estou com raiva. Opa, estou com raiva. Por quê? O que é que está mexendo em mim? O que é que... Entende? Essa é a pergunta. Como é? Na grande maioria das pessoas é uma questão interna mesmo. Você vai... O que você tem que fazer é com você. Na grande maioria das vezes, tá? É uma questão sua. Lembra que a raiva é sua. Se tu resolver a fonte, tu já passou, tu já sentiu, tá? Não volta mais não. Tu já passou todo o processo. Por isso que eu tenho que fazer a pergunta e rápido, o mais rápido possível. Por que eu estou sentindo raiva? O que é que está mexendo em mim? Onde bateu? Onde doeu? Aí é um velho que fica novíssimo, né? É um velho que volta... The Walking Dead. O bicho lá se mexendo, né? Entende? Então a pergunta é, por quê? Por que eu me irritei? Por que você está fazendo isso dentro de mim? Não botar a culpa do outro. Não. A questão é minha, a raiva é minha, tá? A raiva é minha. O que o outro está fazendo, depois a gente pode falar com ele sobre. Mas lembra que a raiva é minha. Eu não posso dizer que minha raiva é culpa sua. Não, pai. Primeiro, olha o que Paulo está dizendo. Não se irrita. O amor verdadeiro não se irrita. Tu não tem que se irritar. A raiva é causada por eventos internos e externos que afetam nossos pensamentos, nosso corpo e nosso comportamento. A expressão de raiva é um comportamento aprendido. Como é que lidavam com raiva na sua casa? Como é que seus pais lidavam com raiva? Como é que seus irmãos mais velhos lidavam com raiva? É aprendido. Aprendemos como expressar raiva ao observar pessoas importantes em nossas vidas. Só lembrando, tá? Eu não quero aqui trazer a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela! Não, papai. Se aprendeu, desaprende, reaprende, muda, tá certo? Então, eu só quero que a gente entenda, quando a gente faz a pergunta, isso aqui é para a gente entender, quando a gente faz a pergunta, por que eu estou com raiva? Por que eu estou com raiva, tá? E a raiva pode ser expressa de maneira saudável. Aqui são questões como para eu lidar com a raiva, tá? Respiro, oro, exercito, medito, vai correr. Dá umas 5 voltas na jaqueira se tu vai ter raiva, papai. Tu não vai ter força nem para respirar. Então, gestão da raiva. Isso é uma forma para nós entendermos como nós podemos administrar essa questão da raiva, tá? Isso é um exemplo só para nós entendermos. Primeiro, existem gatilhos. O que são gatilhos? São eventos, situações que nos trazem raiva, tá? Eu só trouxe um exemplo. Lista de eventos ou situações que desencadeiam a sua raiva. Por exemplo, discutir... Aqui tem luzinha? Tem? Tem, Daniel? Onde é? Tá do meio, é? Ah. Então, vamos lá. Discutir com a esposa sobre o uso do dinheiro. Tem casal que ele discute de tudo, fala de tudo. Mas quando chega dinheiro, não é? Não rola, tá? Vocês sabem o que eu estou falando. Então, é um gatilho. É um gatilho. Uma compra. Um pagamento, alguma coisa, tá? Vai gerar uma raiva. É um gatilho, tá? Só um exemplo. Vai gerar uma raiva. Aí o que é que acontece? Lembra, gente, isso é para gestão da raiva, tá? Para você entender como acontece e como eu posso começar a mudar o rumo desse sentimento dentro de mim. Essa é a ideia, tá? Administrar isso. Então, primeiro, quais são as emoções? Que emoções te fazem sentir esses gatilhos? Eu fico magoado, eu fico zangado, eu fico chateado, eu fico triste. Por várias questões. Sei lá, ele não libera o dinheiro que eu quero gastar com as minhas coisas. Ele não deixa eu comprar as coisinhas dos meninos. Ele não deixa eu comprar as porcarias que eu quero. Enfim, essas coisas, tá? Ela não deixa eu comprar a minha Nutella. Nutella com banana, Diogo. Diogo me apresentou. Peguei em bomba, Diogo. Não conhecia isso. A igreja faz isso, viu? Ele apresenta as coisas que você deveria nunca ser apresentado na vida.
Então, o que é que acontece? Quais são as emoções? Eu fico chateado, triste. Normal. Vamos seguir. Quais são as ações e o comportamento? Como é que essas emoções afetam o meu comportamento? Eu grito, eu saio bruscamente da presença do outro, eu bato porta, eu fico agressivo fisicamente. Não é assim? Estão lembrando, né? Filminho. Aí continua. Quais as consequências negativas desse comportamento? Eu fico irritado o resto do dia e evito a ele. Nem olho para a cara dele. Fico de mal. Não sei. Ele está vermelho. Então, ok? Só que aqui eu estou falando... Eita, peraí. Volta. Aqui eu estou falando de dia. Tem gente que passa semana. Eu fui bonzinho. E quais são... Vamos lá, agora começa a mudar. Aqui tudo bem. Aqui, só lembrando, isso aqui é uma sequência que ele vem, tá? Só que, aí o que é que eu penso? Quais são as... Ixi, Maria, eu estou apertando o botão errado. Opções mais construtivas. Chegar ao meio termo. Filhinho, a gente não vai comprar Nutella potão. A gente compra a do meio. Nem meu, nem teu. Nem o meu potão, nem o que tu não quer nada. Entende? O meio termo. O meio termo. Tá bom? Eu acho que tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok? Então, o que é que acontece? Agindo de forma empática, entendendo o outro. Quais são os resultados mais prováveis dessa opção construtiva? Primeiro, eles terão participação na decisão. Eles vão ter a sensação que eles estão, a opinião deles é ouvida. Olha que legal. Ele me escuta. Ela me escuta. Né? Aprender que é melhor viver bem que ganhar. Gente, se você não descobriu ainda, descobre logo. Se tu tá ganhando, tu não tá ganhando nada. Tu tá perdendo. Melhor viver bem que vencer as brigas. Descobri que o casal pode ser empático em vários outros assuntos em que o casal. Imagina, um casal que sempre briga nessa questão financeira. Aí ele começa a ter esse caminho. Opa, dá para a gente conversar sobre... Se a gente conseguiu conversar sobre isso, dá para a gente falar sobre muitas outras coisas. Entende? Então, isso é uma forma de gerir a raiva. Vamos falar do ressentimento, que traz lá no versículo. Vamos ver o versículo rapidinho? Não se ressente. Não se ressente do mal. O que é ressentir? Recontar. Contar. Fazer um cálculo, avaliar, julgar, decidir. É aquela coisa contada, pensada, calculada, escrita. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Ele diz para não se irritar, eu me irrito. E ele diz para eu não ressentir do mal. Ou seja, não conta o mal que te faz. Não fica recontando, não fica remoendo, não fica voltando, não fica anotando. Espera aí, se eu esquecer, eu anoto, que aí eu tenho onde olhar. Não é? É isso que Paulo está trazendo, tá? Avaliar, julgar, decidir, considerar todas as razões para concluir ou inferir. Isso é bom? O mal que me trazem? Não. Não. Sabe por quê? Porque vão te causar o mal. O outro vai te causar o mal. Uma lente de aumento. Além de não esquecer, primeiro que eu não esqueço, quando eu reconto, quando eu conto, quando eu calculo, entende? E além do que eu coloco uma lente de aumento. É dito que Deus joga no mar do esquecimento dos nossos pecados e não guarda numa caixinha, entendeu? Isso é o ápice do não ressentimento, né? Então a gente devia aprender assim, a jogar no mar do esquecimento, ao invés de guardar. Aí sabe o que a gente faz?
a gente tem um hall na nossa cabeça uma área livre. Tem vários armáriozinhos. Aí tem os armários especiais, que a gente tem umas caixinhas especiais. Coloridas, piscantes. Tá? A gente tem isso dentro da nossa cabeça. E aí a gente vai colocando isso lá dentro. A caixinha da palavra dura. A caixinha do não que ele me deu quando não poderia ter me dado. A caixinha da traição. A caixinha da violência. A caixinha do não ajudar a minha família. Não está nem aí para a minha família, quando minha família precisava de uma ajuda. Entende o que eu estou falando? Então a gente pega esse armarinho especial e a gente coloca bem tudo limpinho. De vez em quando a gente vai limpar, viu? Pega um paninho úmido e vai lá limpar para piscar bem forte. O pisco está ficando mais ou menos, então eu vou ajeitar. Tem uma luzinha que está quebrada, eu vou lá ajeitar. Isso é ressentir. Isso é ressentir, entende? É lembrar, e relembrar, e conta, e reconta, e relembra, entende? É por isso que a gente sai tirando o defunto. Mulheres são muito boas nisso. Uma memória. Vocês são boas. Estou mentindo? Não. Estou mentindo? Então, cuidado, por quê? Porque isso traz consequências. Eu pego coisas do passado, às vezes de décadas, e trago para agora. Ressuscito o defunto, ressuscito o osso. Osso que não tem nem mais cheiro de nada. Então, imputar, passar para a conta de alguém. Olha que interessante, né? Isso tudo é essa palavra, ressentir, tá? No grego. Passar para a conta de alguém. Olha que interessante, porque quando eu ressinto, eu meio que saio da cena, né? Entende? Por quê? Eu faço a conta do outro. A conta é para o outro. Então, eu passo para a conta de alguém, de quem me fez o mal, entende? Só que lembrando, imagina, eu estou numa relação de toda hora, de todo dia. Então, primeiro, isso não é justo. O meu ressentimento tem questões minhas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que seja verdadeiro o seu ressentimento. Ele é real, ele é verdadeiro, ele existe. Agora, lembra que a relação ela é tão imbricada de um na vida do outro que não é justo eu passar para a conta de alguém simplesmente. Isso é fugir. Isso fala de você pessoalmente. Fala de você, exatamente. Fala de você. Tem que abrir mão. Primeiro, que naquilo tem eu ali, no meu ressentimento, entende? Não é só o outro. E eu não tenho esse direito de ficar calculando, recalculando, juntando. Você ali fosse o juiz, Sim. imputando, Sim. acionando, trazendo à tona, e você tem que decidir ali. Só lembrando, tá? O direito penal, qualquer erro, o erro mais crasso que existe no Brasil, vamos falar de Brasil, ele tem um número, tá? Ele tem uma pena. Ele tem um limite. Quando eu faço isso, sabe o que é que eu faço? Eu faço do outro, eu trago uma pena perpétua. Isso não é nem penal. Penalmente falando, não é assim. Eu trago uma pena perpétua com o outro, quando toda hora eu estou trazendo os defuntos. Culpa alguém. Essa palavra se refere a fatos e não a suposições, ok? É o que eu acho realmente vira um fato na minha cabeça. Então, o amor, ele não guarda mágoas, ele não leva em conta, ele não conta, ele não bota no papel, entende? Ele não passa uma reta para saber quanto o outro está me devendo hoje. Qual a sua dívida para comigo? Eu queria trazer esse ponto, o seguinte, o que é legítima defesa? Vamos lá, é o direito de repelir uma agressão injusta atual, isso está no Código de Processo Penal. Código Penal, tá? É o direito de repelir uma agressão injusta, atual ou iminente a um direito próprio ou de outrem, usando moderadamente os meios necessários. Ou seja, eu tenho um direito de repelir
de afastar uma agressão. Então, no direito penal, quando alguém, se é provado que você agiu por legítima defesa, então você é perdoado, ok? O direito reconhece isso, tá? Então, uma agressão, sei lá, injusta, iminente, é um direito meu, né? Ou de outrem. Eu posso também proteger alguém usando moderadamente os meios necessários, ok? Qual o meu ponto? Essa conduta é um excludente de ilicitude, ou seja, se for comprovado, recentemente, né? Não sei se vocês viram, mas um lutador de jiu-jitsu em São Paulo, ele estava numa festa com os amigos, e ele foi assassinado por um policial. E o policial foi absolvido, por legítima defesa, tá? Então é isso. O que significa que, se devidamente configurada, a ação defensiva não é considerada crime e não gera punição, tá? Qual o meu ponto? O que é que eu quero trazer? Me acompanhe. Eu posso ter direitos em relação ao outro pela. O que é que eu quero trazer? Muitas vezes eu tenho legítima defesa. Eu tenho legítima defesa. Olha o que ele me fez. Olha o que ele chegou a fazer comigo. Esse é meu ponto. Estão entendendo o que eu estou trazendo? Então eu tenho direito à legítima defesa. Mas, olha só, a falta de cuidado, ele não cuida de mim. Então eu posso me ressentir. Ele não cuida de mim. Ele usa palavras duras, injustas em relação a mim. Ele me negligencia em relação às minhas necessidades. Ele não me ouve, ele não me escuta. Nós não temos uma intimidade sexual como casal. Nós não temos planos para o futuro. A gente não consegue, eu não sei como é que vai ser o nosso futuro. Nós não conseguimos pensar juntos no futuro. Não temos lazer, não temos hobbies, não temos, ele não tem responsabilidade pela família, ele me desrespeita, ele é indiferente comigo. Tudo isso são pontos que trazem uma legítima, só um minuto, deixa eu só terminar esse ponto. Uma legítima defesa. Mas, apesar disso, você pode estar passando por isso, mas isso não é legítima defesa. Não há legítima defesa para Paulo. O amor ágape, ele não cabe. Lembra do ter que? Lembra do ter que? Então, apesar da indiferença dele, eu tenho que amar, eu não posso ressentir do mal. Apesar da irresponsabilidade dele com a família, eu não posso ressentir do mal. Apesar da falta de planos para o futuro, apesar da falta de sexo, eu não posso ressentir do mal. Então é só para nós lembrarmos que nós não temos legítima defesa.